Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. A monogamia não é um instinto. É uma construção social moldada finamente ao longo dos últimos milhares de anos. A gente sabe disso, mas continua valorizando a fidelidade. Tanto é que esse é um dos principais motivos das crises e dos rompimentos conjugais. O que é traição para você? Por que traímos? Por que é tão difícil perdoar uma traição? Esse é o tema de hoje do Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. E esse é o episódio de estreia da 5ª temporada desse podcast. Atendendo a pedidos, nessa série composta por 8 episódios, discutiremos temas relacionados a masculinidades. Eu sou Marina Bessa e ao meu lado, ainda virtualmente, a psicóloga e sexóloga mais charmosa do Brasil, Ana Canosa. Ana, querida, eu estava com saudade dos seus elogios do início do nosso programa. Tá vendo? É muito bom. Passa rápido, mas a gente volta, né, Ana? Passa rápido, a gente volta. Olá a todos, a todas e a todos. É um prazer estar aqui de novo. Depois de muita gente falando, precisa ter voz masculina, precisa ter voz masculina. Embora o nosso podcast fale para mulheres, a gente também vai continuar falando para mulheres, falando para os homens, mas a partir de uma perspectiva, né, do olhar masculino. E por isso que a gente está chamando de masculinidade de modo geral. A gente vai levar temas que atravessam também os homens. E por isso que a gente está aqui com o primeiro, que é bombástico, infidelidade. Isso mesmo. E nessa temporada teremos apenas convidados homens que nos ajudarão a refletir sobre o ponto de vista masculino. Hoje com a gente temos Ivan Martins, jornalista e psicanalista, que já escreveu e falou muito sobre relacionamento. Tudo bem, Ivan? Tudo bem, Marina. É um prazer estar aqui com vocês. Olá, Ana. Boa noite. Ivan, obrigada por ter vindo. E eu queria aproveitar sua presença aqui para dizer para a gente essa história, um pouco sobre essa história dos homens estarem repensando o seu lugar, refletindo sobre masculinidade. Você acha que esse é um movimento que está acontecendo mesmo ou é meio modinha, assim, conversa para boi dormir? Não, eu acho que esse movimento está acontecendo, ele é de uma maneira, de uma certa forma, inevitável, porque as mulheres estão mudando, né? A relação das mulheres com o mundo e com os homens está mudando. E os homens vão mudar em resposta, né? Parte da resposta é essa agressividade que a gente tem visto, né? Essa coisa reacionária que se transforma em violência contra as mulheres. Isso é uma declaração de fraqueza, né? Isso é uma demonstração da preocupação e da insegurança dessa masculinidade antiga, né, diante das mudanças que estão acontecendo e que me parecem inevitáveis. Quer dizer, o mundo nada é inevitável em sociedade, né? Mas há uma tendência clara, eu acho que essa tendência clara é de uma mudança masculina para se adaptar a esse novo papel da mulher que já está 10 mil anos atrasado em se instalar. É isso. A gente anda umas casas para frente, volta um pouquinho para trás, mas vai andando, né? Vai andando com uma seta apontada para frente, né? Eu acredito. Um dia a gente chega lá, né? Um dia, né, Ana? Um dia esses homens estarão assim mais perto das mulheres. O que você acha? Eu também. Olha, a gente está começando o primeiro episódio dessa temporada agredindo os homens. Acho que isso não vai ser bom. Não tem nada de agressão. Acho que é mais uma questão de leitura mesmo. E acho que o Ivan está dizendo uma coisa que é real. Na medida em que você, nas relações heterossexuais, você muda, né, uma maneira de estar no mundo a partir do desejo, a partir da autonomia, né, é inevitável que se mude o entorno, né, e vão mudar as parcerias, e vão mudar as amizades, vão mudar o jeito do outro lidar com você. E eu, no campo da sexualidade, eu tenho percebido muito, por exemplo, só para a gente esbarrar no tema, vamos só esbarrar, essa coisa de trazer um terceiro para a relação, numa relação sexual. Antigamente, né, essa era uma fala muito masculina.
aquela velha coisa do homenagem, então é o desejo de trazer outra mulher para a relação sexual. Então é uma fantasia sexual super comum, né, e que todo mundo conhece, muitas pessoas têm, mas que os homens traziam para a relação. Hoje, eu tenho um monte de paciente, amiga, que as mulheres estão pedindo para abrir o relacionamento ou pedindo para que seus desejos sexuais com terceiras pessoas sejam satisfeitos nas relações de compromisso. Isso é claramente uma observação de mudança nessa questão da autonomia feminina e do jogo, né, desse desejo por terceiras pessoas, que é o que move não só as fantasias, mas a infidelidade conjugal. Pois é, a Ana já deu uma palhinha aí, hoje o nosso tema é infidelidade, que é recordista de interesse entre homens e mulheres, né? Então, é sobre esse tema que nós vamos ouvir os casos de hoje. Vocês sabem, na última temporada a gente saiu um pouquinho desse padrão, mas aqui no Sexoterapia a gente costuma trazer 3 casos reais apurados pela reportagem de Universa que funcionam para a gente discutir o tema da vez. Então vamos ouvir o primeiro caso. Manda casos. A primeira história do dia é a do Ricardo, 40 anos, publicitário de São Paulo. Eu tenho dificuldade em ser fiel, mesmo quando eu amo a mulher com quem eu estou me relacionando. Traí todas as namoradas que eu tive, desde a adolescência. E não foi porque eu não gostava delas, foi porque simplesmente eu fiquei atraído por outras mulheres. A mesma coisa aconteceu com a minha ex-mulher, que foi o grande amor da minha vida. Fiquei com outras mulheres antes e depois de nos casarmos. Mas, pro meu azar, ela descobriu e se separou de mim. Eu tentei argumentar que a traição não tinha nenhum significado para mim, que era só sexo, e isso era verdade. Mas ela não acreditou e terminou tudo. Para mim, a diferença entre amor e sexo é muito claro. E é por isso que eu acho que eu nunca vou conseguir ser fiel a nenhuma mulher. Sexoterapia. A gente vai começar com esse caso, porque eu acho que é um caso cheio de lugares comuns, assim, sobre o tema da infidelidade, que vale a pena ser discutidos, né? E a primeira delas, eu acho que é um pouco essa. Homens com esse perfil mais garanhão, traidor, são comuns? Os homens traem mais do que as mulheres? Ana? Bom, eu ia deixar o Ivan falar. Vamos deixar o Ivan falar. Vamos deixar o Ivan falar, estou tão curiosa. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, é um consenso na cultura, é um lugar, como você diz, né? Os homens traem mais, os homens ainda têm consentimento cultural para trair, né? Não é um problema, né? Ainda, né? Poucos homens têm dilemas morais na hora de trair, né? Essa frase é muito forte, mas vamos pensar, uma geração atrás, poucos homens teriam problemas morais para trair. Essa garotada que está aí, adolescentes, jovens adultos, eles têm uma outra perspectiva quanto a isso, né? Mas é isso. Cultura masculina que diz que está tudo bem, que te incentiva, que diz que homem é assim mesmo, que homem não foi feito para ter uma pessoa só. Existe um contexto cultural que incentiva esse tipo de comportamento, né? A gente vai ter questões pessoais, né, que a gente percebe no divã, que a gente percebe no consultório, né, como psicanalista, mas tem essa grande questão da cultura. E a cultura brasileira é licenciosa com os homens desse ponto de vista. Olha, pode trair que está tudo bem, é legal, é assim mesmo. Se a mulher te amar, ela vai entender. Eu acho que tem esse atravessamento de gênero muito claro, que o Ivan está falando muito bem, é isso aí. Eu queria trazer 3 questões, talvez, para este caso específico. Ainda achei engraçado que o cara chama Ricardo, a gente vai logo começar com o Ricardão, né? É verdade, curioso, Ricardão. Né? Tipo, a gente já começou com o Ricardão. Eu pensei em algumas coisas. Primeiro, dos motivos que as pessoas costumam trair, vão desde dificuldade na dinâmica da relação, né? E aqui eu também quero fazer um paralelo de que é muito fácil também botar a culpa no relacionamento, né? Tipo, eu traí porque não sei o quê. Porque insatisfação conjugal todo mundo vai ter.
relacionamento é isso, né? Você vai ter insatisfação. A maneira como você vai resolver a insatisfação é que são elas. Curiosidade e autoafirmação, que pode cair nessa questão da autoafirmação, de ser desejado, de continuar sendo o macho que vai lá e vai seduzir, porque isso faz parte da masculinidade do sujeito. Eu acho que isso, né, reforça o autoconceito dele como masculino. Isso eu acho que é uma questão que talvez aborde na história do Ricardo. Circunstâncias, características de personalidade. Em características de personalidade, eu quero trazer 2 referências interessantes. Tem um sujeito que é o John Lee, ele fez uma pesquisa e ele categorizou tipos de amor. Então ele diz, né, que tem 3 tipos básicos e 3 secundários. Dos 3 básicos, ele chama que é o amor eros, que é aquela pessoa que se apaixona e depois se compromete. O amor ludus, que é esse que não se compromete, que é esse que gosta sempre da diversão, é do ludus, do lúdico. Então ele está sempre assim. Então é esse cara ou essa mulher que vão ter várias pessoas. Então será que esse traço de personalidade também pode influenciar na maneira como a pessoa se relaciona? Então ele pode amar, mas ele precisa amar muitas outras pessoas, né? Porque ele não tem esse tipo mais do compromisso, de estar numa relação. E tem um outro amor que ele chama de storge, que é esse amor que vai a partir da amizade. Então essa é uma questão que eu queria falar dos traços de personalidade. Ainda falando de traços de personalidade, tem uma outra teoria que é a teoria do apego, que vai dizer que a maneira como você se relaciona na infância gera um tipo de vínculo, o jeito que você se vincula com as outras pessoas. Quando você tem um tipo de apego mais seguro, você tende a ficar em relacionamentos de compromisso com mais assento. Quando você tem um tipo mais evasivo de apego, você tem mais dificuldade de estabelecer relações de compromisso profundas, de intimidade emocional com as pessoas. Então, talvez, também quem tenha tipos de apego mais evitativo ou mais inseguro, talvez tenha mais dificuldade de se colocar empaticamente para avaliar moralmente o seu comportamento. Então, isso só falando dos traços de personalidade. E agora eu quero jogar a última coisa, senão eu vou falar muito, que é essa distinção entre moral e caráter. Porque o que é da ordem da moral, né? Porque a gente tem uma tendência de chamar todo indivíduo que é infiel, mulher ou homem, de mau caráter. E eu não concordo com isso. Porque o caráter, no meu entendimento, tem a ver com o tipo de comportamento que você tem, repetitivo da sua personalidade. Então isso vai falar sobre o seu caráter. A moral, ela tem uma outra construção, ela tem uma construção de desenvolvimento humano a partir de uma ideia do bem, né? Tanto que a moral, ela traz a questão social. Então, quando o Ivan fala, muitos homens não fazem essa reflexão moral porque tem um entorno cultural que diz, pode trair, né? Essa é uma reflexão da moralidade. Agora, a questão do caráter é diferente. É do quanto o indivíduo repete o padrão de personalidade, né, do comportamento, sabendo que ele está manipulando o outro. Então, e eu acho que isso tem uma distinção. Eu, por exemplo, vejo muitas pessoas no consultório com dilemas de moral em relação à infidelidade profundos, sofrendo. A pessoa está lá, tem parceiro, tem parceira, ama, tem família e se apaixona por outra pessoa. E aí começa o dilema moral. E um dilema moral sofrido, que é diferente da questão do caráter, no meu entendimento. Ana, vou aproveitar que você falou isso para tentar entender por que na nossa sociedade a infidelidade é tão associada à falta de moral. Ivan, quer ajudar a gente nessa história? Não sei. Eu não sei se eu vou concordar ou discordar com a Ana, mas eu acho que se você está num relacionamento e você escolhe enganar sua parceira ou seu parceiro, você está fazendo uma escolha moral. Sim. Essa escolha moral pode ser movida por pulsões ali de natureza pessoais, pela sua história de vida, pela sua sexualidade, etc. Uhum. Isso tudo tem que ser discutido no privado. Agora, tem uma escolha de ordem moral. Quando você escolhe enganar, você está fazendo uma escolha moral, aí não tem jogo. Você pode dizer o que quiser, mas está fazendo uma escolha moral. Estou escolhendo enganar meu parceiro ou minha parceira.
certeza. Né? E daí a você fazer uma crítica de caráter, são 2 palitos, né? A pessoa que faz isso é mau caráter. Eu não vejo desse jeito. Eu acho que essas questões têm contexto de relação, tem contexto de personalidade, como diz a Ana, são escolhas morais, mas tem contexto de personalidade, tem contexto de relacionamento, tem momento de relacionamento e tem a sociedade em que você vive, a cultura em que você está inserido. Né? Por exemplo, essa coisa que a gente aqui chama de traição, né? O nome mais comum, o programa está tratando da infidelidade, mas a maneira como as pessoas corriqueiramente falam é traição. Né? E isso tem um contexto no Brasil. Se vocês vão ver para a Suécia, vai ter outro contexto. É outra cultura. As pessoas vão olhar para isso de outro jeito, falar, sabe, não é a tragédia que é no Brasil, né? Para algumas pessoas pode vir a ser uma tragédia, mesmo lá, porque a despeito da cultura, há as questões pessoais. O sujeito tem uma suscetibilidade com isso, que vem da criação dele. Agora, na cultura, estamos trabalhando com estereótipos, na cultura sueca não é uma tragédia. Aqui no Brasil, imagina, para um homem ser corno, imagina, a pior coisa do universo, a pior coisa do mundo, né? Ainda é para boa parte dos homens, né? E para algumas mulheres também, ser enganada equivale à morte, assim. Se o parceiro morrer, é um problema. Se ele enganá-la, é um problema 2 vezes maior, né? Então, eu já ouvi isso, eu acho que a gente convive com essas coisas, né? Então, tem moral e tem as questões privadas, mas, enfim, está tudo entrelaçado. Não é simples. Você acha, Ana? Não, eu super concordo. Eu acho que não é simples mesmo. Eu acho que os dilemas são bastante profundos, há muito sofrimento. Por isso que eu reforço essa ideia de que a gente não pode colocar tudo na questão do mau-caratismo, né? E eu entendo que a gente ainda é fruto desta ideia de amor romântico, de um amor único para toda a vida, nem que esse amor agora só venha depois, mais tarde na vida, porque eu acho que essa nova geração vai se comprometer um pouco mais adiante, né? E essa ideia de ser exclusivo. E aí eu acho que tem uma coisa que é um pouco do traço da humanidade, da gente querer ser uma unanimidade na vida do outro, por mais que a gente saiba que não é. Porque a gente sabe que não é uma exclusividade na vida do outro. Quando a gente está apaixonado, a gente de alguma maneira fica muito simbiótico e a gente cria essa ilusão de que nós somos o único desejo do outro, tanto no espaço afetivo quanto no espaço sexual. Mas a gente não gosta de conversar sobre isso. A gente sabe, mas não quer. Ana, você está falando, estou achando engraçado, porque eu estava lendo umas coisas e encontrei uma pesquisa que dizia, enfim, eu nem sei se essa pesquisa é uma pesquisa super válida, mas eu achei curioso, assim, que dava umas porcentagens, assim, perguntando para a população lá pesquisada, você trai? Ou você já teve, né, já traiu ou trai? Tipo, muita mais de 50%. Sim. Você acha que seu parceiro te trai? Não. Esse eu lembro bem. Então é isso, no imaginário, só você que tem vontade de trair ou que trai, né? Mas é impressionante, no consultório também é um pouco assim, né? Você fala assim, mas isso é sua parceria? Não, tenho certeza que não. Imagina, mas não tem o mínimo. Eu falei, mas assim, porque está escrito quem trai, assim, está escrito infidelidade, aqui, não é assim que funcionam as coisas, né? Então as pessoas gostam de viver nessa ilusão, a gente gosta porque isso nos dá conforto, né? Pensar que a parceria tem desejo, ou tem afeto, ou vai ter vai se relacionar sexualmente com outras pessoas, a priori, é difícil, mesmo para quem tem relacionamentos não monogâmicos, ou quem vai discutir isso, sempre, né, a introdução de um terceiro mexe, e a triangulação sempre mexe na dinâmica de um casal. Eu acho importante você estar falando isso, porque quando a gente fala de infidelidade, a gente já parte do pressuposto da monogamia sempre, né? E a gente tem discutido muito, a sociedade tem discutido muito a monogamia. Então, o conceito de traição varia muito, né? De acordo com o acordo de cada casal.
mas a gente não costuma conversar sobre isso, né? Eu assisti o vídeo que o Ivan fez com a Lia falando um pouco sobre isso, e eles falavam, né, Ivan, sobre, com a Lia Bock, o Ivan tinha um canal no YouTube discutindo relacionamento, e ele falava isso, ele falou, não, eu já parto do pressuposto que a relação é monogâmica. Você acha que tem que ser assim, Ivan? Não, acho que não. Eu acho que não. Acho que a relação pode ser como as pessoas decidirem que ela vai ser, né? Isso é uma das vantagens maravilhosas de viver no século XXI, né? Pelo amor de Deus, sobretudo para as mulheres, né? Você pode encontrar um parceiro que vai topar uma relação aberta, né? O primeiro pode não topar, o segundo não, de repente o terceiro topa. E você, se essa é uma questão, se é uma necessidade, eu acho super legal. Acho que não precisa ser relação monogâmica, não. Mas eu acho que nós ainda estamos criando pequenos seres monogâmicos no interior das nossas famílias, né? Uhum. Eu ainda acho que é assim que a gente faz. Eu não consigo vislumbrar, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, quando a gente vai viver numa sociedade não monogâmica. Porque os afetos ainda se deslocam dessa maneira. Não sei se a Ana tem a mesma impressão, mas eu ainda vejo as pessoas, né, vivendo monogamicamente. Isso é difícil, né? Como o caso do Ricardo aí é típico, né? Eu tenho uma relação monogâmica aqui e vivo num mundo paralelo ali, onde eu não sou monogâmico, né? Quer dizer, essa é uma divisão interior clássica, né? Mas ainda existe uma aspiração, mesmo esse moço, esse Ricardo, ainda quer ter uma parceira. Ele quer ter uma parceira, né, de referência. Ele quer ter uma parceira de referência. A minha vida se organiza em torno daquela pessoa, né? E aí eu engano ela com outras, mas a minha vida se organiza em torno daquela pessoa. Eu sinto, ouvindo as pessoas, né, que, com base na minha experiência, etc., que as pessoas ainda têm aspirações monogâmicas, embora tenham desejos que não são monogâmicos. E isso instala o quê? Conflito. A gente vive com conflito, que é isso que a Ana fala do sofrimento. Instala o conflito no interior das relações e das pessoas. E é curioso porque, assim, quando você busca refletir sobre a possibilidade de abrir relacionamento, então vamos pensar lá, tem uma pessoa que está sendo infiel, está num dilema, e aí você pergunta assim, bom, você já discutiu sobre não monogamia, sobre abrir relação, como é que é você colocar esse desejo, né? Porque a pessoa está lá sofrendo, né? Então vamos tentar ver como é que faz isso, né? Já, de jeito nenhum, imagina que eu vou conversar com o outro. Então, assim, a ideia de catástrofe deste relacionamento, no meu entendimento, ela se apoia, na questão moral social, que a gente ainda tem, que o Ivan está dizendo, 2, numa questão de personalidade mesmo, desse lugar, como os vínculos se instalam, então eu quero ter uma pessoa de referência, que o Ivan falou, né? E 3, numa questão assim, que é querer, sabe, separar um pouco o mundo individual do mundo do conjugal. Então, assim, eu vou aqui, neste meu lugar da infidelidade, numa relação extraconjugal, viver uma coisa onde eu não sou esposa, eu não sou mãe, eu não tenho boleto para pagar. Não, ali eu vivo um momento de liberdade, sabe, que eu não tenho. Né, que eu não é que eu não tenho, perdão, que eu não me vejo assim no meu relacionamento de compromisso. Então, é quase como um refúgio. Aqui eu posso ter esse momento de autonomia, que eu acho que é justamente o grande desafio. Como é que eu, no século XXI, tendo o entendimento de que o meu desejo ele é livre, tendo o entendimento que eu tenho desejo por mais de uma pessoa, tendo o entendimento que eu posso ter várias histórias, sendo independente, como é que eu alio, né, compromisso e autonomia? E eu acho que tem ficado mais difícil fazer isso, porque quanto menos eu necessito do outro na convivência, mais eu posso ser livre, mas ainda assim, as pessoas gostam de manter essa estrutura, sabe, dessa referência familiar, e por isso não vão conversar, sabe? Então é interessante, assim, não querem abrir o jogo. Às vezes também porque não querem imaginar que o outro, que não querem sofrer a dor de quem
foi traído, né? Que é a mesma dor que você está provocando. Então, são dilemas assim que as pessoas têm aos montes, né? Vamos passar agora para o nosso segundo caso, mas antes disso, 2 minutinhos para o nosso intervalo. O UOL VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Agora vamos ouvir a história do Flávio, de 38 anos, consultor financeiro de São Paulo. Manda casos. A história do Flávio, de 38 anos, vamos lá. Eu estou casado há 10 anos com a mulher com quem namorei por mais de 8. A gente se dá bem em tudo e eu tenho certeza que a gente se ama. Mas há 2 anos ela se envolveu com uma colega de trabalho e ficou em dúvida sobre o nosso relacionamento e sobre a sexualidade dela. Desde então, estamos vivendo uma crise. Foi muito chocante saber da traição e o fato de ter sido com uma mulher mexeu bastante com o meu orgulho. Eu sempre achei que ser traído com uma mulher seria mais fácil, que poderia ser até um pouco excitante, mas eu senti minha masculinidade ferida. Foi um processo bem difícil, mas decidi apostar no nosso relacionamento. Estamos juntos novamente, depois de muito vai e vem, mas a nossa vida sexual não está nas melhores. Sexoterapia. O Flávio desmente a tese de que é mais fácil ser traído com alguém do sexo oposto, né? O que você acha, Ivan? Eu, assim como ele, achava que seria mais fácil ser traído com uma mulher e não com um homem. Ele está sugerindo que não é bem assim, né? Mas, gente, que moderno, né? Que moderno e que legal, né? Eu costumo pensar, né? Eu estava pensando antes de começar o programa que esse negócio de ser traído é como sofrer um acidente de automóvel, né? Você não tem controle sobre isso, né? É o outro que está tomando a decisão. Você não tem um controle. Isso pode acontecer, você ser enganado e aí o acidente pode ser enorme, deixar sequelas, ou pode ser uma raspadinha na porta, né? Mas a maneira como eles estão, com esse casal está lidando com isso, é uma coisa muito moderna, né? Acontece uma traição homossexual, ele se sente muito ferido, né? Mas aí tentam começar de novo e ele percebe que a sexualidade ali, que a relação sexual deles está meio esquisita. É uma questão interessante, por quê, né? O que aconteceu aí, né? Supostamente poderia ter apimentado a relação, segundo a visão comum aí a respeito dessas coisas, mas não, né? Ele está ferido, a masculinidade dele está ferida. A gente não sabe dela, né? A gente está ouvindo o depoimento dele, não sabe o que está se passando com ela. Mas eu acho que esse tipo de coisa tende a acontecer mais e tende a acontecer nesse formato, né? Nesse formato novo. Me parece essa história do Flávio, né? Que é aquilo que a gente estava conversando. Perdoar, ser traído é difícil em qualquer circunstância, né? Você pode ser moderno, você pode ser aberto, enfim, se no seu acordo você é traído, me parece que é uma ferida, assim, que é muito longa, muito difícil de ser cicatrizada, né, Ana? Eu acho que sim, né? Quanto mais você... Eu acho que é uma ferida no nosso narcisismo super forte, dói, mas eu também já vi, como no caso talvez deles, de relações mudarem muito a partir de um acidente desse, usando a metáfora que o Ivan está trazendo, né? E as pessoas se conhecerem, abrirem os seus desejos, conversarem, falar. É muito lindo esse processo, né? E eu não aconselho ninguém fazer esse processo a partir de uma traição. Tipo assim, vai lá fazer daí para depois melhorar a relação. Eu não acho que é por aí, né? Mas eu acho que se aconteceu,
e o casal gosta dessa relação da vivência, se é um amor que vale a pena para eles, se eles ainda querem estar juntos, por várias razões, eu acho que vale muito a pena entrar, sabe, na vulnerabilidade, nos desejos. É muito interessante. Agora, eu fiquei pensando aqui, cá com os meus botões, quando a gente vê pesquisas sobre relacionamento, sobre infidelidade, mais de uma pesquisa que eu busquei, ainda aparece essa distinção entre a infidelidade sexual, as mulheres suportarem mais uma infidelidade sexual masculina, exclusivamente sexual, e os homens suportarem menos, né, uma infidelidade sexual e não afetiva. No caso de você estar com duas mulheres, né, eu não sei se essa coisa do... Primeiro que tem uma coisa que ele não alcança, porque ele não tem um corpo feminino, começa daí. Então, acho que isso também já dá uma mudada, né, na perspectiva. Como é que você vai competir com uma pessoa que tem um corpo que é diferente do seu? Acho que nunca dá para competir com ninguém, mas eu estou falando na fantasia das pessoas, né? Então, como é que é esse lugar que eu não conheço? E a gente não conhece a história, a gente não sabe o que o outro está movendo o desejo do outro. Mas eu acho que tem isso. E eu não sei, aí é uma pergunta que eu faço a vocês, o que vocês pensam? Se com toda a movimentação da dinâmica feminina social e da autonomia feminina e do movimento feminista, se isso não assusta mais hoje do que assusta antigamente. Então, tipo, hoje, a minha mulher estar com outra mulher são duas potências juntas. Antigamente, eu acho que o lugar da mulher era outro e talvez não assustasse tanto. Vocês me entendem? Quer dizer, se eu tenho uma mulher hoje que vai se separar e vai assumir um relacionamento com outra mulher, né, e as mulheres hoje fazem isso, e as mulheres estão ali dizendo, inclusive, que são bissexuais e que estão experimentando, isso hoje deve ser muito mais assustador do que antigamente com mulheres não autônomas, que parecia assim uma brincadeira entre duas mulheres. Dá para entender o Não, pensamento? tá claro. Não sei, claro. o que vocês acham? Vocês acham que tem a ver, não? Olha, eu não sei. Eu pensei numa coisa diferente quando eu li esse caso, assim, sobre esse aspecto de ser com uma outra mulher, né? Eu fiquei pensando assim que apesar de tudo isso que você falou, apesar de você ter dito que os homens têm mais dificuldade em aceitar relações afetivas do que relações puramente físicas, é isso, né? Não, é o contrário, né? Não, é o contrário, puramente então físicas e não emocionais. E não, porque eu acho que tem uma coisa, o cara acabou perdoando ela, né? E eu fiquei pensando assim, será que ele disse que foi super difícil, não duvido ser traída por uma amiga, é difícil, né? Mas ele perdoou. Será que teria sido do mesmo jeito se ela tivesse traído ele com um homem? Boa pergunta. Pois é, eu tenho essa dúvida também. A Ana levanta muito bem essa questão da competição, né? Como é que você compete com outra mulher e tal. Mas com um homem você compete. E se a tua namorada, se a mulher que você ama te engana com outro homem, né? Se relaciona com outro homem, você sabe o tamanho do golpe, né? Agora, essa pergunta da Ana é interessante, né? Essa ideia de que duas mulheres podem... As mulheres são ficando muito poderosas, né? Quando você fala com os jovens adultos, né? Isso é uma questão muito conflituosa para eles, né? Porque é isso, essa questão do empoderamento feminino volta, via e mexe, ele reaparece nas conversas, como uma coisa assim, que às vezes vem com certo sarcasmo, né? Essas meninas empoderadas, essas amigas dela empoderadas, outras vezes vem como uma observação assim, tipo, as mulheres são empoderadas. Outras vezes vem como uma coisa assim, não, é natural que seja assim, porque as mulheres estão se empoderando. Você percebe o conflito ali, muito claramente, né? É uma transição que está se fazendo, e essa posição nova da mulher é uma coisa meio assustadora, né? Sobretudo porque os jovens sentem que eles não podem falar abertamente o que eles pensam a respeito disso. Eles não podem expor a ambivalência deles, os meninos.
Eles não podem expor abertamente a ambivalência deles. Eles têm que fingir que está tudo bem. O Ivan, é o suprassumo do não preciso de homem. Eu fiquei pensando agora que a gente conversando, eu fiquei pensando assim, essas duas mulheres é o suprassumo do não preciso de homem, que é a história de vibrador, não preciso mais de homem. Quer dizer, estou falando desse jargão, desses chavões que a gente escuta, né? Então faz todo sentido também, quer dizer, isso pode ser muito ameaçador hoje em dia, porque a gente tem esse discurso. Outro dia, o meu filho tem 11 anos agora, quando ele tinha 10 até outro dia, ele falou assim para mim, ô mãe, por que só falam mal de homem, mãe? Assim, estava levando para a escola, e assim, e ele tem uma percepção social, porque eu não fico falando mal de homem dentro de casa, né? Até porque se eu falo mal de homem, eu falo com minhas amigas, eu não vou falar, né? Sou casada ali, eu não fico nesse discurso dentro de casa, né? Nem é o meu discurso, inclusive. Mas assim, ou seja, ele tem uma percepção, e ele veio com essa frase, menino tem 11 anos, está formando, entrando na puberdade, formando a identidade masculina dele, a identidade de gênero dele, fortalecendo. Então, assim, olha como é que ele está crescendo. Nossa, então só falando mal de homem. Né? Claro que ele vai entender aos poucos, ele vai crescendo e ele vai entender um pouco o que é machismo, o que é feminino, ele vai entendendo. Mas, assim, é a referência que ele está tendo. Então, talvez duas mulheres, nesse momento, né, chegam e digam assim, não preciso de você. E isso pode ser muito assustador para o masculino, né? Que é como o Ivan falou, enquanto tem outro homem na parada, eu posso competir. Agora, com duas mulheres nesse discurso, lascou-se. Mas então vocês acham que assim, a dor da traição depende mesmo de como é que acontece ou de com quem você trai? Não vai ser a mesma coisa. Existem muitos tipos e muitas reações possíveis para uma traição. Eu acho que, teoricamente, você foi traído ou houve uma infidelidade. E isso diz respeito ao desejo por terceiros, ponto. Tá certo? Um desejo afetivo ou não, ponto. Se esse desejo vai ser porque eu me apaixonei, porque às vezes acontece, porque é a minha personalidade, porque eu quero sempre novidade, outra coisa. As razões são inúmeras. Então, a gente deveria discutir isso na relação. O que é que vamos fazer com desejos por terceiros? Só que eu acho, sim, que no concreto faz diferença. Vai ser, sabe, se é uma infidelidade, faz diferença o lugar. Por exemplo, assim, uma coisa é você ir transar no motel, outra coisa é transar dentro de casa. As pessoas querem morrer de você ser infiel dentro da cama, sabe assim? E isso vai tomando um corpo, o jeito com quem é, se é com gente conhecida. Então, teoricamente, não seria, mas nas nuances e nas camadas de lealdade, de quem que você... Isso, olha, eu vou dizer, faz muita diferença na avaliação moral de cada pessoa diante de uma infidelidade. Acho que ela não usa a expressão precisa, que é o golpe narcísico, né? A coisa em si é um golpe narcísico, né? Agora, o tamanho, a intensidade, o estrago que ele vai provocar depende das circunstâncias também, não é uma coisa em abstrato, né? A gente não tem relações abstratas, né? Você tem relações assim, né? Bentinho e Escobar, né? Do Capitu, né? Do Dom Casmurro, né? O Escobar era a sombra na vida do Bentinho desde que eles eram crianças. O que ele imagina? Que a mulher dele está traindo ele com o Escobar, que era a sombra dele, o homem que ele gostaria de ser, o sujeito que ele gostaria de ser. Então, na vida da gente, pouca coisa é abstrata, né? As coisas são muito concretas. É com quem, em que momento, onde aconteceu, como foi. É como um crime, sabe, no Código Penal, você tem o crime e você tem os agravantes, né? Esse agravante 1, agravante 2. Então, você vai somando agravantes ali. É isso mesmo, é isso mesmo. Não, eu brinco às vezes, que eu falo assim, se o meu marido, numa quarta-feira à tarde, for assistir um filme francês, no cinema com outra mulher, eu mato ele, sou capaz de matar, porque isso é o meu pior agravante que pode acontecer nesse relacionamento, ele fazer um negócio desse. Mato. Bom, vamos ouvir o terceiro caso? Vamos lá. Manda casos. Essa é a história da Monique, 38 anos, empresária de São Paulo.
Eu vivo em um relacionamento monogâmico de fachada. Estamos juntos há 14 anos, temos 2 filhos, cachorro, casa própria, tudo conforme manda o figurino. Mas eu me entediei da nossa vida sexual já há algum tempo. Para ser exata, há 4 anos, quando eu comecei a sair com um cara do meu trabalho. Eu já tinha sugerido que a gente abrisse o casamento, mas meu marido não topou. Eu acho que, inconscientemente, eu até queria que ele descobrisse, para ter alguma emoção no nosso casamento. Um dia, o meu marido me chamou para almoçar e eu disse que eu ia ter uma reunião naquele horário. Na verdade, eu ia para um motel. Ele, então, apareceu de surpresa no escritório e ficou esperando eu voltar. Eu gelei quando eu o vi, mas a única reação dele foi me perguntar se a reunião tinha sido cancelada e ir embora. À noite, fui surpreendida com um jantar romântico e pela seguinte declaração: eu te amo e não me importa o que você faz quando não está comigo, contanto que continue comigo. Tentei falar sobre o assunto, mas ele não quis ouvir. Levamos uma vida boa, com amizade, companheirismo e, de vez em quando, sexo. Ele sempre me disse que é feliz e que não mudaria nada na nossa vida. Sexoterapia. Você é um cara que se garante, hein, gata? Vamos combinar? Você acha, Ana? Nossa, achei muito inseguro. Você achou ele super garantido? Ué, ele coloca que ele está feliz, ele coloca que ele a ama. Nós estamos ouvindo o relato, a gente não sabe o sujeito, não conhece o sujeito. A gente está escutando que ele a ama, está escutando que ele é feliz, que a vida deles é boa e que ele não quer saber o que ela faz quando não está com ele. Ou seja, o que importa é quando ela está com ele. Olha. Você achou ele inseguro? Então, agora que você falou, tô achando ele super seguro, mas na hora que eu li o depoimento dele, eu pensei assim, gente, o cara não quer discutir, o cara não quer conversar sobre o assunto, o cara não reagiu, ele deve ter um medo enorme de perder essa mulher. Essa foi a minha leitura, ele tem um medo enorme de perder essa mulher e vem falar assim, não, tudo bem, pode ser de qualquer jeito, não quero nem falar sobre esse assunto, vamos fingir que nada aconteceu. Não, mas, eu entendi como um jeito inseguro, assim, mas olha só, não correr o risco de perder essa mulher de jeito nenhum, entendeu? Mas eu ainda, veja, o fato dele não querer conversar, pode ser que ele tenha esse apego super dependente, que ele não quer, não, pelo amor de Deus, não. Pode ser, é verdade. Mas eu também vejo por uma outra perspectiva, né? Tipo assim, eu não consigo dar conta disso agora. Então eu não quero falar sobre isso. Eu não consigo dar conta, mas eu sei o que está acontecendo. Ele disse que sabia o que estava acontecendo, ele foi lá. Não é que ele fez, não está acontecendo. Não, ele foi lá, ele descobriu, ele fez o jantar e falou na noite do jantar. Não é que ele está fingindo que não está acontecendo, pessoal. Ele diz, não dou conta de ouvir. Mas assim, para mim o que importa é estar com você. Eu achei ele bem garantido, pelo menos no aqui e agora, naquilo que ele dá conta. Ele foi honesto e claro. Agora, se há uma insegurança aí de tipo, socorro, não me abandone, não sei dizer. Mas eu achei o cara assertivo. O que você acha, Ivan? Eu acho que eu fiquei mais com a sua impressão, Marina. Eu entendo o que a Ana está dizendo, e é admirável de uma certa maneira o sujeito chegar ali e falar, olha, tudo bem, não quero nem discutir, é a sua vida, é importante que você esteja comigo, eu amo você. Tem aí algo que sugere uma segurança. Agora, pode ser também uma terrível evitação, né? Assim, eu não quero nem chegar perto de algo que dói, eu não quero questionar esse relacionamento, eu não quero abrir uma discussão que pode expor a infelicidade da minha mulher e levar ao final do relacionamento. Ele pode estar super protegido. Né? É difícil saber mesmo, mas tem uma pista que ela fala que já tinha tentado abrir o relacionamento, né? E ele não quis. Então, quer dizer, não é assim que também tá tudo bem, eu me garanto, né? Mas olha, eu acho que essas coisas assim, tem um problema mesmo de expectativas, né? De choque de expectativas, mesmo depois de tantos anos, né? O sujeito pode ser um conservador, né? Não sei, um conservador talvez não agisse dessa maneira pode estar agindo, mas essa história de eu não quero abrir relacionamento, ele pode ser mais conservador do que ela. Olha, eu não dou conta dessa situação. Enquanto ela dá conta da situação. Isso. E aí se está num conflito. É um problema a ser resolvido pelo casal. Porque eu sou conservador, eu não suporto a ideia de você estar com outra pessoa,
E a mulher diz, eu suporto, eu acho bacana. É isso aí. Eu não me incomoda. E aí? Como é que você coloca essas duas perspectivas dentro da pasta de dente de novo, entendeu? Eu acho boa esse pensamento. E eu fico pensando que tem momentos da vida que às vezes a gente não dá conta de determinadas questões, né? Tem pessoas que não... Olha só, quando a gente pensa, por exemplo, na conveniência do relacionamento amoroso, né, você tem uma série de conveniências. O filho, a família, a grana, a casa que você comprou, as viagens que vocês fazem, o acolhimento, a amizade que você tem. E tem pessoas, num relacionamento, ou num determinado momento da relação ou da vida, que a conveniência é mais importante que tudo. É mais importante para mim viver essa conveniência, porque eu gosto dela, do que, na verdade, eu estar sendo traído ou não. Não que eu não ame, não que eu não deseje, mas para mim é importante. E nós, na nossa cultura, pós-proposta de amor romântico, em que o ideal é você casar com alguém que você ama e deseja numa mesma relação, falar de conveniência no relacionamento é quase um pecado capital. Uhum. Quer dizer, tá lá por causa da família. Tá sim, gata, por causa da família. Tá lá por causa dos filhos. Tá sim por causa dos filhos, porque tudo isso é muita importante. Coisa, né? Não é isso pouca coisa. Muito, isso não é pouco. Né? Então a gente tem esse jargão e essa pecha de falar que a conveniência dos relacionamentos não deve ser levada em conta, que isso é uma coisa menor. Não é. Para algumas pessoas, a conveniência, ela traduz quase um jeito de se colocar no mundo, é quase um mapa, sabe? É uma bússola que a pessoa tem, aquele mapa. Desestruturar isso pode ser muito, muito assustador. A gente taxar isso de covardia, eu acho uma coisa horrorosa. As pessoas julgam muito, né? Você pega, por exemplo, num caso de uma infidelidade, alguém que tem como pilar central do relacionamento a conveniência, essa pessoa às vezes dá conta da parceria ser infiel sexualmente. Dá conta, pode abalar, pode ficar chateado, pode gerar briga. Não é que eu estou dizendo que passa batido, pode gerar sofrimento, dilema, briga e tal, e crise, mas dá conta. Agora, se pegar e passar pela questão da tradição familiar, tipo, desviar o dinheiro, dar um presente caro, fazer a pessoa ir lá e pegar o filho na escola e apresentar para o filho, acabou. Porque aí entra naquilo que é principal para aquele indivíduo naquele momento da relação. Então, nada, gente, é fácil na avaliação da infidelidade. Nada. Qualquer avaliação, né, superficial não vai traçar essas nuances, porque são muitas as nuances. E mais ainda, eu vou dizer, hein, é fácil você dizer, imagina, aos 20 anos, dizer, que o dia que alguém me trair, imagina, na hora eu vou embora. Até a hora que você está lá casada, com a sua vida, com a sua construção, o seu amor construído, e você sofreu uma infidelidade. Para você dizer, putz, eu abro mão de tudo isso? Nossa, eu que já trabalhei com adolescente muito tempo, a traição era uma questão tão sólida, tão cristalizada para adolescente, assim, amiga que trai o cara, um namorado, é a pior coisa que pode acontecer, né? E a gente vai relativizando muito, realmente, a questão da traição, né, com o tempo. Mas nesse caso especificamente, eu fiquei pensando nessa questão de contar, sabe? Ela queria contar, ela tinha essa questão que era o primeiro, mas ela queria falar sobre isso, e ele não queria ouvir. E aí, eu fiquei pensando, né, a gente é tão... essa questão moral, né? Eu tô aqui, eu tô fazendo uma coisa que é moralmente inaceitável, então eu vou também por essa questão moral contar pro parceiro, né? É como se isso fosse mais nobre do que trair sem contar. De repente mas assim, é quase como se a lealdade ela fosse mais importante do que a preservação, assim, emocional da outra pessoa, né? Porque, enfim, de repente ela tá vendo que o cara não quer ver, não quer conversar sobre isso, e por que é tão importante contar e fazer a pessoa passar por isso? Em geral, contar é importante para quem conta, não para quem ouve, né? Né?
por razões de ordem íntima. Você não suporta viver com aquilo ou tem uma necessidade bem sádica de maltratar o outro, né? Não é suficiente eu enganar, eu preciso fazer saber, né? Preciso que a notícia chegue ali, né? Eu mato a cobra e mostro o pau, né? E com isso provoca alguma coisa no outro ali de alguma ordem, né? A minha impressão é sempre que essa coisa de contar se deve muito menos a uma necessidade de quem vai escutar do que a uma necessidade de quem vai falar. Quem vai falar não está, de alguma maneira, aguentando o que fez, né? Ou precisa se exibir. Esse componente da exibição não é pequeno. Eu concordo, mas eu também parto de outra perspectiva. Eu acho que tem diferença você, mesmo que depois o casal não fique junto e se separe, eu acho que quando uma pessoa, porque a motivação da infidelidade, ela é importante para você elaborar uma infidelidade num relacionamento de compromisso. Por que traiu? Né? E não porque meramente foi nada não, esquece, passa o pano. Não. O que tem nesse negócio? Eu quero entender. Né? Então, eu quero entender qual é essa motivação e onde eu me coloco nisso e que sujeito você é, que sujeita você é para a gente repactuar esse relacionamento. Eu quero entender. Vai ser sempre assim? Vai ser, é uma necessidade afetiva que você tem? É uma necessidade de transar que você tem, de variação sexual? Eu quero entender. Até porque se eu fiquei sabendo, eu preciso querer escolher estar com você novamente a partir de uma perspectiva que eu não conhecia. Né? Então, eu preciso entender esse desejo. Então, quando contam, a motivação é importante. Agora, e eu acho que tem uma diferença, até na perspectiva de entendimento, se o outro conta como uma coisa de tipo assim, eu estou traindo o nosso contrato e não gostaria, e isso não é justo com você. Eu acho que muitas pessoas, quando escutam isso, elas podem ficar com raiva, mas por outro lado, elas talvez entendam que exista uma certa preservação do contrato. Sabe o que eu estou falando? Assim, tipo, sinceridade, o cara essa lealdade, né? Que é uma questão de lealdade. Tipo assim, eu escuto muito isso no consultório, mas muito. Se a minha parceira descobrir, acabou. Ela vai ficar arrasada. Se ela me pegar, se ele me pegar, vai ficar arrasado e eu não quero que sofra. Sabe? Então, se isso é melhor ou pior do que preservar, eu não sei. Eu acho que cada coisa tem o seu valor, no sentido da moralidade. Né? Mas eu concordo que contar tem muito a ver comigo, com o meu medo que você fique mal, né? Com a minha culpa e às vezes, como o Ivan está falando, até com a minha crueldade. Sim. Enfim, seria bom se a gente conseguisse ter sempre estabelecer os combinados, né? Você quer... Se alguma coisa acontecer, conta, não conta, quer saber, tem gente que não quer, não sei também se isso funciona, a gente estabelece os combinados numa hora dessas, se isso vale ou se não vale. Cara, gente, isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil. Eu acho que existe a ilusão do combinado também, né? A ilusão do combinado, assim, o combinado virou placebo universal, né? Aplica o combinado e ninguém sofre, né? Aqui, o combinado não sai caro. Essa é uma frase que se aplica aos negócios. Nas relações pessoais, o combinado às vezes sai caríssimo. Não adianta combinar. Você vai combinar o quê? Você vai combinar que você não vai sofrer? Pois é. Eu não sei. Eu sou cético a respeito disso. Eu acho que essas coisas são caso a caso, circunstância a circunstância. Né? O que está acontecendo com aquele casal? Né? E não há combinado que suprima a dor, né? No caso de uma... A gente está falando aqui de infidelidade, né? Mas a gente podia falar de abandono, né? Que o abandono não tem nem a questão moral envolvida, né? Então, assim, meu amor acabou, eu vou embora. Como é que se protege disso? Como é que você faz seguro contra isso? Qual é o hedge que se faz contra isso? Quando acontece, você fica devastado, né? E aí? Como é que você se protege desse tipo de coisa? Qual é o combinado que protege você da falta do fim do amor, né?
Ana, chegamos ao clímax. Clímax. E aí, Ana? O que a gente aprendeu? Tanta coisa mais para conversar, né? Mas vamos ter que parar por aqui. O que a gente aprendeu até aqui? Olha só, a gente aprendeu que infidelidade é um tema que todo mundo busca entender, e quanto mais a gente entende, menos a gente chega a alguma conclusão específica sobre ela. A gente aprendeu talvez que existem vários tipos, as motivações para infidelidade são muitas, mas o que move mesmo você a ser infiel é o seu desejo. E a gente aprendeu que não tem muito como a gente ter todo o enquadramento e toda a perspectiva do nosso desejo, porque o nosso desejo ele é livre. E a gente vai ter que se ver com esse desejo várias vezes em muitos dilemas. A gente aprendeu que talvez haja aí uma distinção entre moral e caráter, né, e que o julgamento social ele é muito mais pautado no caráter do que a avaliação moral de cada tipo de infidelidade. A gente aprendeu que as pessoas crescem e podem crescer nos seus relacionamentos e como pessoas a partir de uma crise conjugal que, né, parte de uma infidelidade. Mas a gente também sabe que a gente não quer que ninguém faça e aconselha ser infiel para crescer. E a gente aprendeu que não há seguro nem contrato que garanta o sofrimento e os dilemas e também os prazeres que o amor e o sexo nos fornecem vida fora com as parcerias que a gente tem. Foi bom para você? Ivan, esse é o quadro em que a gente dá as dicas de livros, de filmes, de aplicativos para as nossas ouvintes. Você trouxe alguma coisa para recomendar para a gente? Eu já falei de uma coisa que eu acho maravilhosa sobre esse tema, que é o Dom Casmurro, né? Que é uma coisa que eu já li umas 4 vezes e eu acho que vou continuar lendo ao longo da vida, e sobretudo os jovens que não leram ainda, acho que tem que ler o Dom Casmurro, que é um livro muito bonito, que é um romance que traz uma história de traição, que a gente termina o livro sem saber se a traição ocorreu ou não ocorreu, e é maravilhoso o livro, né? Sobre a psicologia dos personagens, né, os relacionamentos entre eles. É um personagem feminino maravilhoso, né, talvez um grande personagem feminino da literatura brasileira, que é a Capitu, né? Então eu recomendo muito que as pessoas leiam. E se a gente pode falar de série, tem uma série que está muito violenta, uma coisa meio de menino, chama The Boys. Ela está acho que está na Amazon Prime. Na Amazon Prime. E é muito interessante. Tem um personagem que é o Homelander, que é o Capitão Pátria, eu acho que esse é o nome dele que traduzido, que é uma figura muito interessante desse ponto de vista do afeto, é um super-herói com uma personalidade toda estrambelhada, né, e problemas afetivos gravíssimos, inseguranças terríveis. Imagina você trair imagina o que aconteceria se você traísse o super-homem, né? Se a Miriam Lane traísse o super-homem, né? E o super-homem ficasse realmente bravo com ela, o que ele faria? O homem mais poderoso do planeta. Isso está ali o tempo inteiro, é muito interessante. E você, Ana? O que trouxe para a gente? Eu vou recomendar um livro que eu acho incrível, da nossa incrível Esther Perel, que é o Casos e Acasos. É um livro que trata só de infidelidade, do jeito dela, assim, sensacional, ela traz vários casos, ela faz muitas reflexões sobre a infidelidade nas relações de compromisso. É um livro fácil de ler, Casos e Acasos. E vou recomendar também uma série, que é The Affair, que é uma série que fala sobre a infidelidade conjugal de 2 casais. Então, você vai acompanhando os dilemas emocionais desses 2 casais que passam pelas crises a partir de infidelidades conjugais. Muito bom. E eu vou recomendar também um livro leve e fácil de ler, que foi escrito pela Pamela Druckerman.
A Pamela é autora daquele livro Crianças Francesas Não Fazem Manha, sabe? Enfim, gostando ou não do livro Crianças Francesas Não Fazem Manha, ela é uma jornalista que escreve de um jeito muito gostoso de ler, e ela escreveu esse livro que chama Na Ponta da Língua, As Linguagens do Adultério do Japão aos Estados Unidos. Ai, que legal. E fala um pouco disso que o Ivan comentou, que é a cultura, de como as culturas, as diferentes culturas do mundo lidam com a infidelidade, né? Ela viajou, olha, anotei para não falar errado, por 24 cidades de 10 países diferentes. Então, assim, não é uma pesquisa científica, é uma percepção das conversas e das leituras que ela teve de cada cultura e como cada um vê a infidelidade. Que massa. E também é muito legal, enfim, é uma coisa boa, né, para a gente refletir, é isso, as coisas não são assim tão definitivas, né? E tem também o documentário que eu queria recomendar, que chama O Silêncio dos Homens. Não sei se vocês já viram, produzido pelo Papo de Homem, que eu queria recomendar para começar esse nosso tema das masculinidades e desse debate do lugar do homem contemporâneo que a gente se propõe a discutir aqui nessa temporada do Sexoterapia. Então, é isso, gente. Ivan, muito obrigada por você ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço, foi um ótimo papo, aprendi muito com vocês. Onde que a gente te encontra, Ivan? Redes sociais? Redes sociais, eu estou no Facebook, publicando. Quais são os seus endereços? Eu acho que você pode procurar por Ivan Aro Martins, H-A-R-O, Aro Martins, que é meu nome do meio, que eu uso pouco, mas é bom para o Facebook para identificar a página. Ivan Aro Martins está lá, tem uma página de leitores e leitoras, é bem legal. Né? E Instagram também, essas coisas, mas tá lá. Bom. Ana, Sexoterapia voltou com tudo nessa 5ª temporada com o tema masculinidades. É isso mesmo, nós não estamos traindo as mulheres, pelo contrário, estamos incluindo os homens nas nossas discussões. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Até mais, gente. Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Reportagem, Fernanda Colaviti. Coordenação, Juliana Carpanês.